E aí, tudo bem? Eu tô aqui no CCSO dessa vez, já estão falando, já estão articulando a ocupação. Eu tô com um pessoal aqui que é contra a ocupação. Vocês são contra a ocupação, não são? Vocês são que curso? Você é de que curso? Economia. Você? Economia também? Todo mundo? Por que vocês são contra, cara, a ocupação? Fala aí pra gente. Eu acho coerente pedir educação ocupando escolas. Não sei se sou eu, mas É incoerente? me parece muito incoerente. Ainda bem perto do vestibular, é meio incoerente demais até. O Enem tá aí, vemos vários secundaristas e veteranos do ensino médio ocupando escolas. Você tem que o Enem tá há menos de uma semana. Mas tá do curso de economia, né? Sim, são dias, mas eu tô tentando ver o que aconteceu comigo no ano passado. Eu queria, por exemplo, mesmo se eu tivesse em aula, eu queria ocupação. Em aula para me preparar melhor. Eu vejo que pra isso é... Ah, tu entrou pé calor agora, né? E você, cara? Também, eu sou. Também tá calouro? Nós somos no mesmo período, segundo período. Ah, tá. Mas no caso, tu também é contra a ocupação, por quê? Porque assim, eu acho, resumir, eu acho abundagem, eu acho desculpa de quem quer estudar e atrapalhar os outros. Eu sei. É a mais A favor de uma quer dizer, defender uma coisa que ele nem sabe o que é, mas de fato. Eles são usados como massa de manobra. Eles se acham. Eles nem sabem o que defendem e estão aí, com massa, só isso. Assim, tem uma galera já, né? Dá pra ver que tem uma galera. Assim, a minha visão, pelo menos pelo que eu vi com o pessoal do Colum, você tava falando do Colum, né? É que o pessoal realmente está seguindo ordens, né? Visão, pelo que eu vi, pelo que eu conversei com o pessoal, eles não têm um embasamento teórico, técnico do que é realmente a PEC, entendeu? Aqui, não sei, o pessoal já é universitário, eles talvez podem ter um embasamento melhor, né? Por exemplo, ninguém aqui do CCSO. Mas... Onde já se viu fazer ocupação ou greve por algo que passou na Câmara por uma votação, se fosse, por exemplo, uma greve contra os salários que não estavam sendo pagos pelo governo, isso é até discutível, não inteira greve. Mas não é isso que está acontecendo, está acontecendo simplesmente porque nós somos contra a PEC 241, nós somos contra a reforma do ensino médio, nós somos contra blá 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 blá. Então, isso não tem coerência nenhuma. E que na maioria das vezes ainda são consequências daquele fora Dilma, que é muito mais porque... Fora Temer? Não, do Dilma mesmo, do movimento da Dilma que saiu, confundi agora, e aí o pessoal na maioria das vezes são viúvas do PT, estão reclamando não pela PEC ser mais do Temer do que esse corte na saúde e educação, entendeu? Na hora de lembrar que essa PEC tentou ser passada em 2005 pelo governo do PT, eu acho que ninguém aparece, né? E dos 10 bilhões ou milhões, se eu não me engano, da Dilma cortada da educação também não teve todo esse movimento. Foram 10 e uns quebrados, quase 11, quase 11. É uma série de incoerências numa bola de neve que vai dando merda atrás de merda e tá acontecendo aí com esses movimentos sociais ilegítimos. Cara, obrigado por ter falado comigo, tá? Certo, e se o pessoal que é contra a ocupação, eu vou lá atrás do pessoal que é a favor, tá? Valeu, até mais. Reverter a PEC 55, ela é muito difícil, nós temos que ser honestos entre nós. A possibilidade de que o Senado ele reverta essa posição, ela é muito difícil em função da própria hegemonia e do resultado das eleições que está referendando de alguma maneira a hegemonia à direita do espectro da política brasileira. Então, mas é evidente que nós vamos ter que aprender a combinar luta eleitoral com luta pública, com luta social. E mais do que nunca a ocupação das escolas, a ocupação das universidades tem representado uma esperança, uma centelha de que é possível resistir brutalmente a um ataque que tem uma magnitude de brutalidade muito significativa. Por isso que o governo também não sabe o que fazer com as escolas ocupadas, né? O prazo do MEC encerrou-se hoje e o governo não sabe o que fazer. O que o governo vai fazer? O governo vai colocar tropa de choque para chutar a meninada da escola? Meninada de 10, de 12, de 14, 16 anos? Então, o próprio governo não sabe como se comportar de maneira direta. Porque o que aconteceu no Paraná, enquanto o MBL, que é essa organização mafiosa, bancada diretamente pelas empresas multinacionais americanas, a farta documentação que ligue diretamente esses bandidos jovens a essas organizações internacionais, aquilo que aconteceu no Paraná, dos pais, né, das famílias irem para frente da escola, bloquear o que o MBL estava fazendo nas escolas. O MBL estava jogando pedra de madrugada nas escolas, estava tentando transgredir os portões das escolas em Curitiba para tentar agredir e tirar a meninada
a força das escolas. Então, o governo Temer, como não pode usar de maneira muito direta a tropa de choque da Polícia Militar, usa a tropa de choque bancada pelo imperialismo, que é justamente a juventude do MBL e outras organizações mafiosas e criminosas que estão se organizando no Brasil com transferência direta de dinheiro das grandes potências, das grandes empresas internacionais, como tem sido comprovado por farta documentação. Então, é evidente que esse cenário, ele se mostra de uma maneira muito difícil, de um assodamento muito profundo, e que isso vai ter implicações para o próximo período, sobretudo com uma eliminação quase completa, inclusive no campo do Estado, né, do que sobrou, do que era o PT, que é o partido que governou para os ricos, evidentemente, mas que havia algum tipo ali de reformismo de baixa intensidade, que incorporava uma parcela importante do povo pobre e oprimido desse país dentro das políticas de Estado. Então, essa quadratura de complexidade, me parece, ela indica um cenário que é um cenário que, ao contrário, ainda bem do que as piores expectativas poderiam indicar, seria do recuo da nossa classe, de um recuo da juventude, provocou um avanço da juventude. Então eu acho que mais do que nunca nós temos que tentar construir mobilizações de massa no Brasil, nós temos que tentar construir greves gerais no Brasil. Agora isso passa por greves que não se repitam a lógica de abandono das instituições, né? Aquilo que a juventude está indicando no país, especialmente em Paraná, de ocupar as escolas como forma de resistência à PEC e às políticas de espólio, elas dão um caminho que eu acho que os trabalhadores eles precisam cumprir, em especial aqui na universidade. Então, não consegui falar com o pessoal que é a favor do movimento de ocupação. Eu estou aqui, né? Estou em cima da minha hora, tenho as minhas obrigações, mas é isso aí. O movimento de ocupação no CCSO está sendo formado e, se der, eu volto aí depois para falar com alguém que é a favor. Até mais. Estou indo de volta lá no CCSO. É muito provável, com certeza, já deve ter acabado lá a plenária do pessoal. Mas eu ainda quero tentar falar com alguém que seja a favor do movimento de ocupação, né? Eu só consegui falar com o pessoal lá que é contra, sendo que eles são calouros. Eu queria pessoas bem embasadas, eu queria pessoas que realmente estejam por dentro de tudo que está acontecendo dentro da UFMA, né? Que tenham, preferencialmente, um histórico de militância grande, tá? Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta, finalmente consegui uma pessoa que é a favor das ocupações, né? Pra falar comigo. Tô aqui com a Larissa. Oi. Obrigado, Larissa, por ter falado comigo. E aí, por que você é a favor da ocupação? Qual que é o objetivo disso tudo? Conta pra gente. Então, nós somos a favor da ocupação porque nós estamos vivendo em um regime não democrático. Porque nós acreditamos que foi golpe, sim, e que todas essas reformas que estão acontecendo com a educação, que está sendo a mais afetada, além da saúde e outras áreas também, voltando. Tudo que está acontecendo com a educação é um retrocesso. E para nós que somos estudantes, principalmente do Centro de Ciências Sociais, que são as ciências aplicadas, que vão trabalhar mais de perto com pessoas que vão ser afetadas por isso, é mais difícil. Até porque nós somos estudantes de escola, de universidade pública, e que temos percebido que a educação que já era sucateada vai ser cada vez mais. Essa PEC, ela prevê 20 anos de congelamento da verba pública. Ou seja, se já está ruim, já teve o corte ano passado, se já está previsto o corte de 40% para o próximo ano, como é que as pessoas vêm dizer para a gente que não vai ter diminuição de verba para as universidades? Claro que vai estar tendo. O RU, por exemplo, vai aumentar de preço por causa disso, e nós, estudantes, somos os mais afetados com isso. Eu não sou rica, eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade particular. Então, eu vou ficar sentada vendo na televisão tudo que está acontecendo, se eu poderia me levantar e fazer alguma coisa. Então, a ocupação é uma forma que a gente achou pacificamente de dizer, olha, nós estamos aqui e nós não queremos isso, nós somos estudantes. Porque essas reformas que estão sendo feitas, estão sendo planejadas, estão sendo feitas dentro de um congresso, por pessoas que não são professores, que não são estudantes, não estão vendo a realidade que nós temos dentro aqui. E nós não somos só contra a PEC, que era 241, que agora é PEC 55, infelizmente.
nós também somos contra as reformas do ensino médio, que vai acabar com muitos direitos de alunos. Eu fui estudante de escola pública a minha vida inteira. Eu estudei em sala que tinha 50 alunos. E não dava, às vezes, para fazer prova nessas turmas. Então, eles vêm me dizer que uma escola que já sofre com superlotação, com 50 alunos de manhã, com 50 alunos à tarde, que eles vão dobrar a carga horária sem dar mais dinheiro para isso, né? Não sei como, eles vão estruturar, eles vão criar escola de onde? Eles vão fazer isso de onde? E fora que vão tornar as disciplinas de artes, filosofia, sociologia, educação física. Minha mãe é professora de educação física, uma futura desempregada, infelizmente. Optativas, né? Optativas. Quem vai ter essas escolhas? Aqueles alunos que têm escola particular, que tem como pagar. Porque a escola pública não dá nem professor de matemática direito. Verdade. Como é que eles vão chegar e vão priorizar isso? Eles vão chegar... Eu faço licenciatura, sei como é que é, viu? Ela tá falando muitas verdades aqui. Aqui a gente mesmo na UFMA tem muitas matérias que são obrigatórias e não são ofertadas. Porque a educação não faz concurso, não dá dinheiro suficiente para que isso seja ofertado. Então me diz como nesse sistema sucateado de educação, eles vão tornar essas disciplinas eletivas e o aluno vai poder escolher, não, eu sou um aluno que gosta de artes, vou fazer artes. Não vai. Ele vai acabar fazendo o que a escola vai dar, que vai priorizar o ensino tecnicista. Por quê? O quê? E além disso, filosofia e sociologia fazem o aluno ter um pensamento crítico. Sim. E sem esse pensamento crítico, com o ensino tecnicista, resultado, mão de obra barata. Assim, você falou em tecnicismo, e agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, tá? Porque eu faço química, Sim. Né? Aqui na UFMA. E eu sempre gostei muito de exatas, apesar de que eu nunca fui um aluno nota 10, né? E, assim, quando eu comecei a me interessar por política, por filosofia, por essas coisas, foi algo natural que aconteceu comigo, sabe? Eu fui atrás. E se de fato no ensino médio eu tivesse a opção de fazer filosofia, eu optaria por não fazer, porque eu achava um saco. Exatamente. Eu queria fazer química, eu queria fazer matemática, eu queria fazer física, eu queria fazer biologia, entendeu? Mas, assim, não seria uma tutela muito grande do Estado obrigar as pessoas a fazer isso? Assim, e eu não digo só a filosofia, eu digo também a matemática, o português, e etc. Sim. Não seria uma tutela muito grande? As pessoas não deveriam ter mais autonomia? As pessoas deveriam ter mais autonomia, mas é como eu te disse, a autonomia neste caso fica relativa. Porque eles não vão, você não vai resolver um problema de um sistema educacional cortando disciplinas chatas. Os alunos que gostam de filosofia e sociologia provavelmente não vão ter essas disciplinas para fazer. Não é no caso obrigar os alunos a fazer, mas que não tornando-as não obrigatórias, tornando-as não obrigatórias, provavelmente daqui do futuro, que já é pequeno o mercado, esses professores vão estar engrossando a lista dos desempregados. Porque as escolas não vão ter, já que é eletiva, a escola poderá ofertar ou não. Igual aqui na UFMA, né? Igual aqui na UFMA. Eu tenho jornalismo cultural, é ofertado a cada 10 anos no curso de comunicação. Nesse semestre, eletivo. Nesse semestre eu estou fazendo apenas 2 disciplinas que são obrigatórias, porque as demais não foram ofertadas ou tem choque de horário, né? Não tem tanta oferta assim, porque realmente ou não tem aluno, não tem verbo, ou não tem os dois. Pois é, então, seria o meu sonho quando eu estava na escola não estudar geografia e física que eu odiava? Seria, mas só que não da forma em que está sendo colocado. A forma em que está sendo colocado é errada, porque você vai priorizar o inglês e não uma língua latina que é o espanhol. Por que um e não o outro? Porque você vai colocar os pilares do ensino médio no primeiro ano e meio, por que não no primeiro ano e meio posterior? Porque o aluno ele não coloca também filosofia obrigatória até certo ponto, mas não é para influenciar o aluno a ser um esquerdista, a ser um ativista, mas para estimular o raciocínio crítico, a ele buscar, a ele fazer não sei o quê, e até porque a educação, ela é tão
não sei nem dizer. Eu já falei Ela é isso pra Piara libertadora, duas né? vezes. Exatamente. Ela deveria ser libertadora, mas no Brasil... Não é. É esse o problema. Eu tive professores de filosofia maravilhosos, mas também tive professores de filosofia que eram um saco. Sim. Então, eu só acho que essa autonomia, ela deveria ser até certo ponto e de uma forma bem planejada. Por exemplo, no Brasil, com essas escolas desse jeito, só quem vai sofrer com todas essas PECs reformulando a educação no país é a população mais pobre, é a população carente. Porque quem vai estudar escola particular a vida inteira e depois o papai vai pagar o curso de direito na faculdade, essa pessoa não vai sofrer o que as outras pessoas vão sofrer. Então, é o que o professor falou aqui hoje no movimento da ocupação. Quando a burguesia se une, dá as mãos com muita força para apoiar alguma coisa, é porque a população mais pobre vai levantar cá no futuro. Beleza, beleza. Agora sim, se eu tivesse o poder para mudar tudo isso, o que eu faria? Eu voltaria à educação clássica. Né? Porque, assim, algo que eu acho bem legal, o Trivial, o Padrinho, aquele modelo clássico lá que os escolásticos usavam, né? Se você tivesse o poder, você faria o quê? Imagina que você tem um poder, você tira a PEC, bota o que no lugar da PEC? Educação libertadora de Paulo Freire. Com certeza. Tirar as aulas de dentro de uma sala de aula, não que não seja importante também, mas fazer os alunos, não como professor ser o detentor do conhecimento que vai chegar e passar e pá, mas que o conhecimento seja construído em conjunto, que as aulas sejam dinâmicas, que os alunos possam fazer na prática aquilo. Você só não vai chegar, o professor vai passar um texto, você vai escrever, você tem que fazer uma prova para passar, porque eu nem acredito em prova, eu odeio nem prova. Eu também detesto Eu prova. acredito que o conhecimento, ele pode ser construído porque o professor aprende com o aluno tanto quanto ele. Por isso que eu gosto muito de Paulo Freire. E se eu tivesse o poder nesse mundo em transformar todas as escolas do Brasil, primeiro também, que pra mim não deveria existir escola particular. Pra mim, filho de juiz deveria estudar junto com o filho da lavadora. Aí sim teriam os mesmos direitos e aí sim eles teriam também as mesmas oportunidades. Beleza. E essa educação libertadora de Paulo Freire. Ok. Bom, muito obrigado. Obrigado. Você foi, assim, a única que conseguiu, que quis, na verdade, falar comigo, né, que é a favor da ocupação. Na casa dos outros meninos eles não podiam, porque eles iam embora e a Paty tinha medo da câmera. O pessoal tava meio tímido. Meio tímido. A gente entende, não é mesmo? É ruim ter uma câmera assim na tua frente. Então, pessoal, é isso aí. Consegui falar com uma pessoa que é a favor da ocupação. A gente se vê depois. Até mais. Tá, o movimento de ocupação do Centro de Ciências Sociais está acontecendo. Tá, o pessoal está se articulando. E qualquer coisa eu volto para conversar com o pessoal, bater um papo e continuo reportando o que está acontecendo aqui dentro, certo? E agora, aula. Tchau. Até mais. Falou. Tchau.